Meus irmãos, nós estamos numa série de pregações, onde nós estamos vendo encontros de Jesus no livro de João, no Evangelho segundo João. Semana passada nós vimos o encontro de Jesus com um fariseu chamado Nicodemos e como a vida dele foi transformada. Hoje nós vamos ver uma história muito famosa, a chamada Mulher de Samaria. Ela não tem o nome dela dito na Bíblia, mas nós a conhecemos como mulher samaritana, uma mulher sírio-fenícia. Então eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia lá em João, capítulo 4, Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos até o fim da história, mas nesse momento nós vamos fazer a leitura do verso 4 até o verso 15. João, capítulo 4, do verso 4 até o verso 15, também vai estar aí projetado para que você possa acompanhar, ou não vai estar projetado? Vai estar? Vai estar. Vai estar aí projetado, você pode acompanhar também aí no dos telões, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: era necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido a ele, e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem bebe dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Vamos orar mais uma vez? Feche os olhos. Pai, obrigado pela Tua palavra que o Senhor fez chegar até nós nesse momento, ó Deus. Eu peço ao Senhor que o Senhor fale de maneira profunda aos nossos corações. Que o Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nos desperte para a água viva. Que o Senhor nos transforme, ó Deus, para a Tua glória, Deus, e que o Teu poder seja manifestado nesse momento, em nome de Jesus, ó Pai. Me usa pela Tua graça e pela Tua misericórdia, apesar de mim, ó Deus. É a oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa é uma história muitíssimo conhecida. Se você frequenta a igreja há algum tempo, é bem possível que você tenha ouvido alguma pregação ou alguma reflexão em cima desse texto. E é difícil quando você vai pregar num texto que a maioria das pessoas conhecem, porque as pessoas já conhecem o texto. É como você vê um filme 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, ou coisa do tipo. Mas eu quero destacar algumas coisas aqui, principalmente pensando no ano em que se passou e no ano em que está por vir. Como nós não teremos o nosso costumeiro culto da virada, pelas razões já expostas aqui, eu queria fazer algumas reflexões preciosas para a nossa vida a partir desse texto. Mas para que a gente possa conhecer bem esse texto, é preciso que a gente olhe por trás das cortinas. Ou seja, é preciso que a gente entenda o contexto, o que está se passando ali. Por que tem algumas coisas que essa mulher diz para Jesus, como você pode ver na leitura aqui. A primeira coisa é que homens não conversavam com mulheres. A mulher naquele momento da sociedade era muito inferiorizada, ela era menor do que o filho homem. Então o filho homem, do qual ela era mãe, valia mais do que ela mesma. Ela só não era pior do que um escravo, fora isso, ela era pior na escala social. E homens não conversavam com mulheres assim no meio da rua, não era assim que funcionava naquela época. O pior ainda é que aquele homem era um judeu,
e aquela mulher é uma samaritana. A samaritana, ou essa região de Samaria, era uma região de Israel que, por causa dos momentos de divisões do Antigo Testamento, quando o reino do sul se divide com o reino do norte, depois que Salomão briga, vira uma brigaiada danada com os filhos dele, e os reinos se dividem. E nesse momento a região de Samaria se torna uma espécie de segunda capital de Israel. Dentro dessa região, eles eram considerados inferiores, de uma religião de segunda categoria no que diz respeito aos judeus. Eles tinham o seu próprio monte, eles tinham o seu próprio templo, eles tinham as suas próprias formas de adorar, e os judeus repudiavam os samaritanos, ao ponto de que se você tivesse que fazer um caminho que passasse pela região de Samaria, você dava a volta. Eu não vou encontrar com um samaritano. Não era tipo uma rixazinha que a gente brinca com brasileiro e argentino. Não tem essa cultura brasileira e argentina? Eu não sei porquê, mas tem. Não é tipo flamenguista e vascaíno. Era um negócio assim de se odiar mesmo. Se bem que tem alguns flamenguistas que odeiam vascaíno e vice-versa, né? Mas isso é outra história. O ponto é que os samaritanos não se davam bem com os judeus. Melhor, os judeus não se davam bem com os samaritanos. Então existem alguns problemas aqui. Jesus, um homem, conversando com uma mulher. Jesus, um judeu, conversando com uma samaritana. Segundo problema aqui, as mulheres não iam buscar água no poço na hora do almoço. O sol era muito quente, era muito difícil fazer esse percurso na hora do almoço. As mulheres iam cedo, elas também não iam sozinhas, elas iam em comboio, acompanhadas, por a questão de segurança. Mas essa mulher não, ela tinha que ir fora do horário comum. Por quê? Porque ela era uma mulher adúltera, era uma mulher de má fama. Ela não era uma mulher benquista, então ela não podia andar com as outras mulheres. Ela tinha que ir em horário alternativo, e ela ia no horário do almoço, o horário onde o sol está rachando. Mas para Jesus era necessário passar por lá. O texto começa falando isso. Era necessário passar por Samaria. Jesus tinha um encontro com essa mulher não tinha um encontro com Jesus. Mas Jesus tinha um encontro com essa mulher. Era necessário que ela passasse por lá. E Jesus estava sozinho. O diálogo, o encontro que Jesus queria ter com essa mulher era um encontro sozinho. Então Jesus está no percurso. Ele entendeu que era necessário passar por Samaria. Quando eles estão chegando perto da cidade de Siquém, ele vira para os discípulos e diz assim: estou com fome, vão lá comprar comida. Todos os discípulos foram, ninguém ficou. Porque Jesus já tinha uma intenção, ele já tinha um encontro marcado com essa mulher. Então os discípulos foram se encontrar com essa mulher. Ou foram comprar comida, e Jesus ficou lá no poço de Jacó, esperando então essa mulher. Essa mulher chega, e aí a partir do verso 11, olha só o diálogo que acontece. Jesus vira para a mulher e fala assim: me dá um pouquinho de água. E a mulher: peraí, você está falando comigo? Aí Jesus: é com você. Mas você é judeu, eu sou samaritana. É, mas eu estou com sede, me dá um pouco de água. Aí ela acha aquilo estranho. E aí Jesus diz assim: se você soubesse quem está te pedindo água, você ia pedir água para mim, e eu te daria água viva. Aí a mulher fala assim: esse cara aí não bate bem não. Esse cara aí não é legal. Aí ela vira para a mulher e fala assim, a mulher vira para ele e fala assim: mas você não tem com que tirar a água do poço, você não tem nem como beber a água, você que está precisando de mim para ter sede, para matar a sua sede, você que está precisando de mim para que você tenha a sua satisfação, para que você seja atendido na sua necessidade. Mas eu quero destacar uma coisa interessante aqui. Durante todo o capítulo 4, você não vai ver Jesus bebendo água. Sabe por quê? Porque a intenção de Jesus não era beber água, a intenção de Jesus era conversar, puxar papo, se encontrar com aquela mulher, abrir um canal de diálogo com aquela mulher. Essa era a intenção de Jesus. Mas aquela mulher estava cheia de preconceitos, ela estava cheia de preconceitos, de conceitos já concebidos na sua mente, e ela se acha estranho, como é que um homem está conversando comigo, como é que um judeu está conversando comigo, tem alguma coisa errada com esse cara. O coração dela não estava aberta, ou não estava aberto àquele encontro, ela não estava pronta para aquele encontro, como muitas vezes eu e você não estamos prontos para nos encontrarmos com Jesus. Mas Jesus faz um destaque, fala assim: se você soubesse,
Se você soubesse com quem você está falando, olha só o que diz a partir do verso 11. O Senhor não tem como tirar a água, o poço é fundo, onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Aqui ela evoca a tradição da qual ela estava inserida. Olha a dificuldade para essa mulher enxergar Jesus. Ela tinha um preconceito de gênero, ela tinha um preconceito de raça, e ela estava presa a uma tradição. E muitas vezes nós estamos exatamente nesse mesmo contexto. Nós somos preconceituosos quanto à raça, quanto ao gênero e quanto à nossa tradição. Nós fazemos do nosso jeito, porque sempre foi feito assim, e eu não aceito que faça diferente. Eu já contei a história aqui de um pastor. Essa história é famosa, ela já se repetiu em diversas igrejas, mas essa é a história que eu conheço mesmo. O pastor era de uma igreja já histórica, e o púlpito lá era de lado. Então, o centro era o coral e o púlpito era de lado. E o pastor achava aquilo muito estranho. Certa feita ele quis levar o púlpito para o meio. E quando ele levou para o meio, o pessoal achou estranho e foram reclamar com ele. Falou: pastor, não pode fazer isso não. Aqui a gente põe de ladinho assim, porque é assim que a gente faz. Então aquele pastor começou a carregar o púlpito domingo após domingo só um pouquinho. Ele dava uma arrastadinha assim. No outro domingo dava mais uma arrastadinha. O povo vai percebendo devagarzinho. Mas então perceberam que ele estava no meio. Aquele pastor saiu da igreja e uma das razões foi essa. Por quê? Porque aquela igreja estava tão presa na sua tradição que sequer podia tirar o púlpito do lugar. Imagina eu, pastor, numa igreja dessa? Não ia durar um mês, né? Porque aqui não fica nada no lugar, nós já estamos construindo outra coisa ali. Qual é a sua tradição? O que te impede de te encontrar com Jesus? O que tem impedido você de escancarar o seu coração para um encontro real com Jesus? A mulher está perguntando se é maior que o nosso pai Jacó, que o maioral aqui para nós foi Jacó. Você está dizendo que você é maior do que ele? Que sua água é mais importante que a dele? Porque o poço que ele abriu aqui está nos abastecendo até hoje. Ele bebeu desse poço, os filhos dele beberam desse poço, e nós estamos aqui sendo abastecidos por esse poço. Você está dizendo que a água que você tem para oferecer é melhor, é mais preciosa e mais poderosa do que a que o nosso pai Jacó fez? Jesus responde para ela assim. Jesus respondeu, verso 13: quem bebe dessa água terá sede outra vez. Eu estou te oferecendo uma coisa muito maior do que o que Jacó te ofereceu. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher ficou agora mais esbabacada, ela ficou mais sem entender. Porque agora Jesus diz o seguinte: olha, eu estou falando de uma coisa muito mais preciosa do que esse poço de Jacó, do que a água que você pode pegar nesse poço. E o que eu estou falando para você aqui é de uma água que você nunca mais vai ter sede, de uma água que vai te satisfazer por inteiro e por completo. Ela te satisfaz tanto que você passa a se tornar a fonte dessa água. Você passa a ser aquela pessoa que compartilha dessa água que eu lhe dei. Mas a mulher, eu acho que ela era loira. Todo respeito às loiras aqui. Brincadeirinha, tá bom? Brincadeirinha. Ela não entendeu que Jesus estava falando de um negócio muito mais profundo. Que Jesus estava falando de algo que ultrapassava o que os olhos dela podiam ver. Jesus estava falando de uma coisa espiritual. Mas a mulher estava pensando numa necessidade da terra. Olha só o que essa mulher diz. A mulher lhe disse: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. Ué, então eu quero, porque esse poço revela a minha vergonha. Eu fico imaginando ela pensando nisso. Finalmente eu vou me livrar desse poço, porque veja bem, o poço revelava quem aquela mulher era, porque ela tinha que ir no horário alternativo.
Ela tinha que ir no momento onde as outras mulheres não viam ela tinha que ir sozinha, ela tinha que ir envergonhada, ela tinha que se sacrificar para ter a sua água. Por causa do seu histórico, por causa de quem ela era. Quando Jesus diz, eu vou te dar uma água, onde você não vai precisar mais beber de outro tipo de água, onde você vai ser completamente satisfeita, a mulher, então eu quero, me dá. E a gente poderia terminar essa reflexão aqui. E aqui ela já faria muito sentido. Porque eu imagino, eu penso, eu cá com os meus botões, eu tenho uma percepção de que o mundo evangélico brasileiro para aqui, no verso 15. O que eu quero dizer com isso? As pessoas se encontram com Jesus. Jesus se apresenta como aquele que é a fonte de água viva. As pessoas então querem dessa fonte, querem dessa água, mas para satisfazer uma necessidade física, para satisfazer uma necessidade imediata, porque as pessoas não entenderam que essa fonte de água é para muito além do que tomar um copo de água, do que vestir, do que ter uma casa, do que ter. Essa mulher, meu irmão, ela está buscando a felicidade. E ela entendeu que Jesus daria felicidade a ela. Mas ela entendeu errado. Os olhos espirituais dela não foram abertos. Por isso que apesar dela enxergar, ela não via. Ela não via, ela não viu. E muitas pessoas têm vivido assim. Jesus me cura? Então eu quero. Jesus aumenta o meu salário? Então eu estou querendo. Jesus me dá mais uma casa? Eu estou querendo. Jesus faz minha empresa prosperar? Opa, eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Jesus vai fazer um milagre para mim? Eu quero Jesus. E Jesus está dizendo assim, eu faço tudo isso sim. Mas o que eu tenho para te oferecer é algo para além disso tudo. Mais precioso do que isso tudo. Que vai te dar substância, completude, que você não imagina. Mas a gente para aqui. A gente só quer o presentinho de fim de ano do Papai Noel. Só isso que a gente quer. A gente não vislumbra a vida eterna. Você sabe por quê? Porque para que a vida eterna faça parte da minha realidade, acontece um negocinho. Olha só. A partir do verso 16, Jesus começa a abrir os olhos dessa mulher. Olha só o que Jesus disse. Você quer da água? Beleza. Vai e chama seu marido então. Vai lá, chama ele e volta. Porque afinal de contas, um homem não pode conversar com a mulher sozinho. Então vai lá, chama seu marido e volta. Aqui vai dar zebra na história. Eu fico imaginando essa mulher baixando a cabeça e falando assim, eu não tenho marido não. Não tem marido não. Aí Jesus olha para ela e fala assim, você falou bem. Você realmente não tem marido. Porque você já teve 5. E esse que você está não é seu marido. Jesus escancarou o pecado daquela mulher. Jesus escancarou a vergonha daquela mulher. Jesus deixou claro que ele sabia quem era ela. Quem era ela? Tá certo. Jesus sabia. Ou seja, Jesus não só estava falando com uma mulher, Jesus não só estava falando com uma samaritana, Jesus não estava falando só com a mulher samaritana fora do horário comum, mas Jesus sabia o mais profundo pecado que aquela mulher tinha. Jesus conhecia toda a vergonha que aquela mulher tinha. E quando você começa a imaginar esse cenário, quando você começa a perceber isso, você começa a perceber que Jesus não se afasta de nós por causa de quem nós somos. Jesus vem ao nosso encontro apesar de quem nós somos. Por que eu estou dizendo isso, meu irmão? Porque tem muita gente que diz o seguinte,
eu preciso mesmo ir na igreja, eu preciso mesmo orar mais, eu preciso mesmo me envolver mais com Deus, mas para eu fazer isso, antes eu preciso mudar algumas coisas da minha vida. Eu preciso mudar meu estilo de vida, eu preciso mudar o que eu faço, eu preciso mudar os programas que eu vejo, eu preciso mudar as saídas que eu vou, eu preciso mudar porque não dá, né, para ir assim. Aí sabe o que acontece? A pessoa não muda, ela não vai para Jesus e ela está aí de cabeça para baixo para o inferno. Agora, se essa pessoa for ter um encontro com Jesus, Jesus vai escancarar o pecado dela, vai constranger, porque não tem como você ter acesso à fonte de água viva, sem que antes você saiba verdadeiramente quem você é. Não dá para entrar ludibriando Deus, sabe? Esses dias eu estava no restaurante, e tinha aqueles macarrão que fazia na hora. Um menino de 10, 11 anos, fila enorme. Um menino de 10, 11 anos chegou na frente do balcão e ficou. E eu pensei, vou dar um rodão nesse menino aí. Só pensei, tá? Deu vontade mesmo. E eu fiquei pensando, olha só, com 11 anos, esse menino não tem a mínima vergonha de fazer algo que é totalmente errado. E eu não vi nem o pai, nem a mãe, não sei se estava com o pai, com a mãe, mas tinha que estar com alguém, eu imagino. Também não chegou perto. Ninguém escancarou o pecado, ninguém ensinou que estava errado, ninguém. Você acha que esse menino vai fazer de novo? Oxi! Você acha que vai fazer uma coisa pior do que isso, que furar fila? Se ninguém chegar e falar que está errado, vai. E é isso que acontece com a gente. É isso que acontece com a gente. É por isso que as igrejas hoje não falam a palavra pecado, não pode falar de inferno, não pode expor o pecado de ninguém. Não, que você está doido? Aqui Jesus é só amor, Jesus é só graça. Vem para cá que Jesus vai salvar você. Vem para cá que Jesus... Não, peraí, vem para cá. Jesus realmente tem a fonte de água viva, Jesus realmente transforma quem você é, Jesus realmente redefine o seu caráter, redefine o seu caminho, Jesus ressignifica quem você é como pessoa, mas não sem antes expor o seu coração para você mesmo. Não dá para ludibriar, para enganar a Deus, não dá. Não dá. Não dá para você ter acesso à fonte de água viva sem antes você perceber o quão necessitado você é dessa fonte de água viva. Tem gente achando que salvação é presentinho, A gente brincou de amigo oculto esses dias aqui, e aí teve alguém que levou um saco de arroz no amigo oculto. E o arroz está caro, era o presente mais caro daqueles lá. Ninguém queria o saco de arroz. Era daqueles amigos da onça de ficar tomando, sabe? Ficar tomando. Foi tomando. Quem levou o saco de arroz ficou com ele. Ninguém queria. Tem vezes que a gente está fazendo isso. A gente está achando que salvação é isso. É o presente mais legalzinho que Deus tem para me dar. Ou melhor, é o pior. Porque tem gente que acha que ter uma casa boa é melhor do que ter a vida eterna. Tem gente que acha que ter um carro bom é melhor do que ter a vida eterna. Essa pessoa não foi desafiada, o pecado dela não foi escancarado. É isso que Jesus está fazendo aqui. Jesus está dizendo, olha, você falou certo. Você já teve 5 maridos, e esse que está agora com você não é seu marido. A gente não sabe se ela era amante de um cara que tinha uma esposa, ou se ela estava amaziada com esse cara sem casar, não sabe. Mas que ela estava numa relação errada, estava. Sabe o que a mulher fez? A mulher disse assim, olha só, verso 19, Senhor, vejo que és profeta.
Aí o que ela diz? Jerusalém é o lugar onde deve adorar. Aqui, perdão, verso 20. Nossos antepassados adoravam nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde deve adorar. Você está entendendo o que essa mulher fez? Ela fugiu do assunto. Olha, você falou bem, você teve 5 maridos já, esse que você está não é seu marido. Aí a mulher, eu estou vendo que você é profeta. Mas vem cá, você é judeu, né? Os judeus falam que a gente tem que adorar em Jerusalém, e aqui em Samaria fala que a gente tem que adorar em Jerusalém. Qual que é o lugar certo? Tipo assim, vamos desviar de assunto? Vamos mudar de assunto? Vamos falar de outra coisa? Alguns intérpretes chegam a entender o seguinte, que essa mulher se sentiu ofendida por Jesus. Aquele ar de superioridade que os judeus tinham em relação aos samaritanos, talvez essa mulher tenha pensado, esse cara está aqui só para me humilhar. Ele é um profeta judeu que veio aqui só para me humilhar. Então eu vou ver se eu pego ele agora na nossa briga religiosa, que é outro problema que a gente tem. Mas olha só a resposta de Jesus. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Ô mulher, deixa eu te explicar um negócio. Você ainda não entendeu. Ela devia ser muito, muito loira mesmo. Mais uma vez, brincadeirinha, viu gente? Vai ver, era ruiva. Estou brincando. É porque eu vi que não tinha ninguém ruiva aqui, eu acho. Então olha só. Essa mulher não entendeu ainda o que está acontecendo. Ela ainda não entendeu quem é Jesus. Ela está fugindo de Jesus da maneira que ela pode, da maneira que ela consegue. Ela está desviando os assuntos. Ela não está aceitando o embate de Jesus. Ela não está entendendo que Jesus é o Messias, que Jesus é o Salvador. Ela não está entendendo. Ela está com dificuldade de compreender isso. Assim como eu e você muitas vezes fazemos. Quantas e quantas vezes, meu irmão, eu já passei por uma experiência certa feita. Uma pessoa disse para mim, a fim de uma pregação, já tem alguns anos isso, disse para mim, a fim da pregação, no fim do culto, falou assim: pastor, eu tenho que criar vergonha na cara mesmo, eu vou ser crente verdade agora. Não, porque depois, se eu não mudar depois dessa aqui, nossa, você bateu demais, hoje você está doido, nossa, não, eu já frequentei a vida inteira a igreja e tal, e agora eu percebi que eu estou sendo negligente mesmo, que eu estou isso, que eu estou aquilo, que eu não sei o que, papapá, vamos mudar e vamos ser diferente, conta comigo, pá. Cadê esse cara? Também não sei não. Tem tempo que eu não sei dele. Tem tempo. Porque talvez mudou de assunto. Mudou aquilo que Jesus estava dizendo. Não quis ser tratado naquilo que Jesus estava desafiando o coração dele. Então muda o assunto. Vamos falar de outra coisa. Vamos falar do mundo aí, como é que o mundo está ruim. É igual o marido, quando a mulher vai brigar, reclamar dele, e aí o marido vira assim: mas eu não vou em boteco, eu não fico a noite inteira em sinuca, eu não fico fazendo isso, eu não fico fazendo aquilo. Você tinha que achar era bom de eu ser esse marido bom toda a vida aqui, ó. O problema, meu irmão, é que você não deve se comparar com o mundo, você tem que se comparar com Cristo. É Ele que é a fonte de água viva. É Ele que você tem que refletir. Porque se for para você se comparar com o mundo, amigão, aí tá fácil. O mundo é bagaceira. Se você for um pouquinho bom, você vai ser excelente. Agora começa a olhar para Jesus. Começa a olhar para Jesus que você vai ficar constrangido. Começa a olhar para Jesus que você vai ver como você tem sido negligente com a sua esposa. Começa a olhar para Jesus que você vai ver como você tem sido negligente no desempenho da sua função, do seu papel. Começa a olhar para Jesus que você vai ver como você tem fugido das suas responsabilidades. Começa a olhar para Jesus. Não desvia de assunto, não. Não desvia o foco, não. Mas Jesus bondosamente diz: crê em mim. Esquece esse trem de briga de religião. Você já pensou que no céu não tem nem Monte Gerizim, nem Monte Sião? É tipo isso que Jesus está falando para ela. Crê em mim. Você não está entendendo. A adoração que sou eu sou o Salvador. Aí no verso 25, a mulher muda de assunto de novo. Mas ela começa a enxergar, olha só. Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir.
Quando ele vier, explicará tudo para nós. A mulher meio que desiste da discussão. Ela vira para Jesus e fala assim: não, tudo bem, eu sei que o Messias aí está para vir, o Cristo está para vir, então quando ele vir, vai ficar tudo certo e a gente vai entender tudo. Aí Jesus diz assim: eu sou o Messias. Ô filha, não é possível que você não entendeu até agora. Eu sou o Messias. Eu sou o Salvador. Eu sou esse a quem você está esperando. Eu sou esse que vai restaurar, transformar, mudar a sua realidade de vida. Você está brigando por causa de religião, você está brigando por causa de tradicionalismo, você está brigando por causa de raça, você está brigando por causa de gênero, você está brigando porque você se sente inferiorizada, você está brigando porque você não quer que o seu pecado seja escancarado, você está brigando porque você quer brigar por quem você é, ao invés de beber da fonte de água viva. Eu sou o Messias, Jesus está falando. E Jesus diz: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. No verso 28, a mulher parece que desperta, a mulher parece que acorda, ela entendeu, a fonte de água está na minha frente. E quando ela entendeu, olha só o que ela diz: então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver o homem que me disse tudo que tenho feito, será que ele não é Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. A mulher ficou tão empolgada com a percepção de que aquele era o Cristo. Cristo não estava ali para humilhar ela, Cristo não estava ali para acusar ela por causa da raça, por causa do gênero, por causa da tradição, por causa da religiosidade dela. Não, Cristo estava o tempo inteiro tentando restaurar o coração daquela mulher. E é isso que Cristo está fazendo até hoje. É isso que é o Evangelho do Senhor Jesus. No entanto, nós nos perdemos em nossos preconceitos, em nosso tradicionalismo, em nossa religiosidade vazia, e o que nós mais vemos hoje são pessoas que se dizem de Cristo brigando por causa de tradicionalismo religioso, brigando por causa de preconceito de raça, de gênero, ou seja lá do que for, brigando por causa de religiosidade vazia. Quando Jesus, o homem, o Deus encarnado que se fez homem, quando Jesus, o nosso Salvador, quando confrontado nessas questões, ele não discutiu sobre isso. Você parou para pensar nesse negócio? Jesus não falou assim: realmente você é mulher, sai daqui, filha, não posso conversar com você não. Samaritana ainda? Não, você está doida, povo perdido, quer conversar com você não. Não, realmente, sua tradição aí, negócio de Jacó, está tudo certo. Você está toda errada, você é louca. Jesus não fez nada disso. Pelo contrário, Jesus está o tempo inteiro falando por metáforas, falando por formas que aquela mulher pudesse entender, até que ela não entendia. E Jesus teve que ser escancarado. Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Talvez você pensou que a fonte de água viva era a igreja. Talvez você pensou que a fonte de água viva era ficar orando todos os dias. Talvez você pensou que a fonte de água viva era cumprir ritos religiosos. Talvez você pensou que a fonte de água viva era a maneira de você se vestir. Deixa eu dizer um negócio para você. A fonte de água viva é Jesus Cristo. Tudo isso que você pode ter acreditado ser a fonte de água viva, já foi diferente um dia e será mais na frente. Será mais na frente. Por isso que a nossa vida precisa ser centrada em Jesus Cristo. Ele é o Salvador, não é outro. Aquela mulher não merecia ser salva, concorda comigo? Concorda comigo? Merecia ser salva? Mulher já tinha 5 maridos, já teve 5. Estava com um cara que não era o marido dela. Você acha que é uma mulher joia? De uma cultura, de uma raça que os judeus julgavam inferior? Você acha que faz sentido Jesus perder tempo no início do seu ministério com essa mulher?
mas para ele, o que diz o texto no início? Era necessário passar por Samaria. Jesus tinha um encontro com aquela mulher, como Jesus pode estar tendo um encontro com você hoje. E você precisa se livrar do seu tradicionalismo, da sua religiosidade, da sua busca pela felicidade de maneira vazia. Por que você acha que aquela mulher teve 5 e estava no 6º homem? Porque ela estava buscando ser feliz. Ela estava buscando ser feliz. É bem provável que ela achava que o próximo casamento ia resolver. O que ela descobria no próximo? Não resolve. Aí ela, não, vou tentar de novo, 3ª vez. O que deu? Errado. Vou de novo, 4ª vez. O que deu? Errado. Vou de novo, 5ª vez. O que deu? Errado. A 6ª ela desistiu de casar. E o que deu? Errado. Onde você está buscando a felicidade, meu irmão? Onde você está buscando sentido para a sua vida? Onde? Aonde é que é? Não é na religiosidade, pastor. Eu estou entendendo que se eu cumprir todos os ritos, se eu for em todos os cultos, se eu cumprir todos os gabaritos religiosos que são exigidos de mim pelo mundo, então aí eu vou ser feliz. Vai não. Vai não. Vai não. Você vai ter momentos felizes, você vai ter momentos tristes. É isso que a religião vai fazer com você. A única coisa que vai trazer sentido, completude para a sua Cristo. Você tem que pôr isso na sua cabeça, meu irmão. Agora eu disse que eu queria meditar nesse texto para a gente entender como a gente pode encarar o 2021 de forma diferente. Mas antes da gente ir para essa parte dessas aplicações, eu quero refletir sobre o 2020. 2020 foi um ano de catástrofe, não é verdade? Pandemia, medo, pavor. Tem gente que não está mais com medo de nada, mas tem uns que estão com medo ainda. Um ano difícil. Empresas tiveram que ser fechadas, pessoas perderam seu emprego. Igrejas tiveram que ser fechadas. Eu conheço uma cidade no interior de São Paulo, tinha 4 igrejas presbiterianas, vai terminar o ano com 2. E assim acontece. Um ano difícil. Agora, o que Deus está querendo mostrar para nós nesse ano difícil? O que Deus está querendo mostrar para nós nesse ano difícil? Eu queria destacar algumas coisas aqui. A primeira delas, a minha percepção, é que Deus está mostrando para nós que nós não temos o controle. Nós não temos o controle. Nós achávamos que agora que a gente tinha toda a tecnologia, todo conhecimento acadêmico, todo poder militar, todo o globalismo, toda a tecnologia, está tudo certo, agora a gente está se organizando, a gente tem o controle. Não tem não. Nós não temos o controle. Outra coisa que eu acho que Deus está querendo mostrar para nós é como nós somos iguais. Porque se tem uma coisa boa, entre aspas, viu? Falo isso com muito cuidado. É que o coronavírus não escolheu nível social, país, hemisfério, continente, nada disso. Ele foi para tudo que é lado, atingiu tudo que é pessoa. No início era só os ricos, mas depois chegou em nós. Deus está querendo mostrar que você não tem que ter preconceito com o outro, que você não deve se achar superior ao outro, que você tem que ser diferente. Esse negócio de superior, de inferior, de raça, quem colocou isso foi o homem. Você não vê esse tipo de discussão na Bíblia. Você não vê Deus mandando tratar alguém como inferior, como superior, por causa da raça ou por causa do gênero. Isso foi o homem que foi criando. Agora, diante do cenário que se deu em 2020, como é que você vai encarar o 2021? E aí eu quero voltar para o texto e fazer algumas reflexões. Em primeiro lugar, tire os preconceitos para ver Jesus, sejam eles de raça, de gênero, de religião, de tradição. Isso para citar alguns. O que tem impedido você de ver Jesus? Aquela mulher, foram essas coisas aí. Jesus se apresentava como a fonte de água viva, mas você é judeu, eu sou samaritano.
Jesus falava alguma coisa, mas meu poço de Jacó, seu poço é maior, então sua água é melhor. Jesus falava um negócio, não, mas você não tem nem negócio para pôr água aí, para tirar água. Aquela mulher pôs dificuldade em tudo. Ela não enxergou quem estava na frente dela. O que você tem feito que está impedindo você de ver Jesus? O que é? Não, eu preciso largar só meu pecadinho aqui, pastor. Tem um pecadinho, já tem 30 anos. Eu estou quase conseguindo, era bem pior 30 anos atrás. Assim que eu largar ele, nossa, aí é Cristo na veia. Vai dar tempo não, amigão. Vai dar tempo não. O único Cristo que você vai ver é no dia do juízo final. É bem provável que Jesus diga para você assim, você pode ir no fim do corredor. Vai esquentando um pouquinho, mas pode ir lá no fim, a galera está te esperando. Porque você não se arrependeu dos seus pecados. Segundo lugar, não queira Jesus como alguém para apenas matar a sua sede, as suas necessidades. Talvez você tenha vivido 2020 dessa forma. Eu vou buscar Jesus porque Ele vai me curar da doença que eu estou tendo. Eu vou buscar Jesus porque Ele vai restaurar o meu casamento. Eu vou buscar Jesus porque Ele vai me dar um filho. Eu vou buscar Jesus porque eu vou ter uma casa. Eu vou buscar Jesus porque meu negócio vai prosperar. Eu vou buscar Jesus. Não. Não busque Jesus tão somente por causa disso. Porque o que Jesus tem para te oferecer é muito, muito, muito além do que simplesmente matar a sua sede. Terceiro lugar, Jesus sempre irá te constranger com o seu pecado. Se isso não acontece, você não está se encontrando com Jesus, mas apenas com uma versão falsa dele. Preste bem atenção nisso. Como é que eu sei que o que está sendo dito para mim é realmente o evangelho puro de Jesus Cristo? Se meu coração é constrangido. Toda a pregação tem que gerar dois efeitos em você. Toda a pregação, de qualquer religião, de qualquer lugar, de qualquer país. Toda a pregação da Bíblia tem que gerar duas coisas em você. Constrangimento do seu pecado. E a alegria da graça e da redenção que há em Cristo Jesus. Foi isso que Jesus fez com essa mulher. Jesus falou assim, você falou bem. Jesus não chamou aquela mulher de vagabunda, Jesus não chamou aquela mulher de prostituta, Jesus não falou que aquela mulher não valia nada, não fez nada disso. Jesus escancarou o pecado dela e disse, olha, você é essa pessoa, mas eu sou a fonte de água viva e quem beber não terá sede. Vem. Jesus ofereceu redenção e graça para aquela mulher. E é isso que o Evangelho faz conosco. O Evangelho constrange quem nós somos, a podridão que há no nosso coração, a miserabilidade da qual nós caminhamos. Para depois dizer, olha, apesar de você ser esse lixo, eu quero te transformar no filho eterno. Eu quero te dar a herança eterna. Eu quero te chamar de filho. Porque eu te amei primeiro. Lembra do texto que nós começamos de 1 João? Nós não amamos Jesus primeiro. Nós não amamos Deus primeiro. Foi Ele quem nos amou primeiro. Agora, se você está ouvindo acerca de Jesus, e é um evangelho muito doce, um evangelho muito gostoso, é bom de ouvir, sempre te coloca para cima, você sempre está assim, nossa, esse negócio é bom, porque eu estou triste, e aí eu vou pôr aqui, nossa, agora eu vou ficar super legal, porque agora eu posso pisar na cabeça da serpente, porque agora todas as portas vão se abrir, está caindo uma chave do céu, e essa coisa toda, meu irmão, e seu coração não é constrangido, não é escancarado quem você é, isso não é Jesus, é um falso Jesus. Quarto lugar, seja um adorador. Isso não significa estar no lugar certo, e sim ser. Veja bem, a mulher perguntou, qual que é o lugar certo? Gerizim ou Jerusalém? Qual que é o monte certo? Jesus falou, não, crê em mim. O que importa é que me adorem em espírito e em verdade. Nós cantamos essa música aqui. Em espírito e em verdade. O que importa, amigão, é que você seja o adorador. Aonde que é o lugar certo de adorar a Deus, meu irmão?
Qualquer lugar. Qualquer lugar é lugar certo. Porque não é o lugar que faz ser certo, é a pessoa. Sabe como que você vai ser um adorador que adora a Deus em espírito e em verdade? Sendo a fonte de água que Deus diz que você pode ser. Transbordando a glória, o amor e o evangelho de Jesus a todos que estão ao seu redor. Buscando ser o marido, a esposa que Deus quer que você seja. O empresário e o empregado que Deus quer que você seja. É assim que você adora ao Senhor. Eu não vou aceitar corrupção. Por quê? Porque eu sou um adorador. Tem uma cena do filme Corajosos. Eu adoro aquele filme, muito bom. Se você não viu, veja. Corajosos. Tem um cara lá que ele é imigrante legal e ele está trabalhando numa fábrica. E aí ele está lá nessa... Ele é imigrante legal? Não sei. Ele é imigrante, ele está trabalhando numa fábrica. E aí lá nessa fábrica é proposto, surge uma vaga de supervisão. E aí o chefe chama ele e fala assim, olha, é o seguinte, eu tenho que escolher entre duas pessoas, nós vamos fazer alguns testes, e aí eu preciso que você faça um negócio para mim, e para a gente saber aí qual que é a vaga. E o que é que você precisa fazer? Não, eu vou faturar algumas coisas aqui, mas eu não queria que você colocasse isso tipo num caixa 2, que isso não aparecesse aí nos relatórios, não. Que você fizesse um negócio assim e tal, e aí você pensa e me responde. E ele, convicto de Cristo, disse, não, eu quero muito esse emprego, mas eu não posso fazer isso. Não posso fazer isso. E aí o filme é engraçado, porque aí o marido vai para casa, conta para a mulher toda essa experiência e diz que o patrão ia dar o resultado no dia seguinte. E aí ela diz, nossa, não vai dar certo, você ainda vai ser demitido, nós vamos passar fome, vai virar um peteco. Aí no outro dia o marido vai para a fábrica e o chefe chama ele e diz, olha, você foi contratado. Eu queria uma pessoa íntegra, eu queria uma pessoa do bem. E aí a cena engraçada é que o marido liga para a esposa da fábrica, e aí ele diz assim, bem, acabei de sair, tipo assim, né, acabei de sair da sala do chefe aqui. Aí ela do outro lado, não tem nada não, nós estamos juntos, não tem problema. Não, eu sei, não vai dar certo, não, mas tudo bem, não sei o quê. E ela já desesperada assim, nós vamos dar um jeito, nós vamos conseguir fazer alguma coisa. Ele, não, eu fui promovido. Eu sei, você foi demitido. Não, tudo bem, está tudo certo, nós vamos conseguir e tal. Não, eu fui promovido. Ah, eu sei. E é toda aquela cena, e depois ela se dá conta de que ele de fato tinha sido promovido. Eu não estou dizendo isso para dizer que todas as vezes que você escolher Cristo, você vai ser próspero. Às vezes você vai perder. Às vezes você vai ser demitido mesmo. Agora a questão é o seguinte, qual que é a água que você está buscando? É a que mata a sua sede? Ou é a que faz viver a sua alma? Qual que é a água que você está buscando? Quinto lugar. Viva o Evangelho. Como? Testemunhando desse Evangelho a todos à sua volta. E aí eu queria fazer um desafio aqui. Um desafio, especialmente para as pessoas que são membros aqui da igreja. O desafio é o seguinte, como que a gente sabe se a gente está testemunhando do Evangelho para as pessoas que estão à nossa volta? Como que a gente sabe disso? Se a gente olhar para a história da mulher samaritana, o que ela fez? Ela correu para Sicar, contou para a galera e trouxe um monte de gente. E o texto vai dizer que o povo ficava ouvindo Jesus, e Jesus, eu vou embora. Ele falou, não vai não, eu quero ouvir mais. E Jesus ficou ali 2 dias. O que aconteceu com a cidade de Sicar? Foi impactada pelo Evangelho, através da vida daquela mulher, que foi a primeira missionária da Bíblia. Qual é o desafio que eu tenho para você? Para você entender se você é alguém que está transbordando do Evangelho. É você justamente fazer um compromisso de que em 2021 você vai trazer alguém para o Evangelho. Veja bem, não é trazer alguém para a igreja, é trazer alguém para o Evangelho. Pode ser que isso, como consequência, vire a igreja, mas é trazer alguém para o Evangelho. Agora você vai descobrir se você está testemunhando do Evangelho, quando você disser para alguém assim, migão, eu queria te contar a minha experiência com Jesus, e de repente essa pessoa vai falar assim, como é que é? Você é crente? Eu sou.
Agora tem pouco tempo? Não, não tem 20 anos. Ah, você está zoando. Essa mulher, o texto original diz, aqui na nossa tradução está escrito que ela foi falar com o povo. Mas a tradução original é com os homens. Porque ela era malquista pelas mulheres na cidade, lembra disso? Então ela falava era com os homens. Mas ela foi nos homens e trouxe esses homens aos pés da cruz, mesmo sendo quem ela era. Você vai trazer quem aos pés da cruz, sendo quem você é? Faça esse compromisso em 2021. Livre-se dos seus preconceitos. Seja um adorador. Traga alguém para Cristo Jesus. E aceite o constrangimento que o Evangelho te traz. Aceite o constrangimento que o Evangelho te traz. Eu quero finalizar com uma última frase. Diz o seguinte: você quer beber de uma água onde lhe trará plena satisfação? Uma água onde lhe trará esperança e renovo? Uma água que lhe transformará em fonte de transformação na vida do outro? Beba de Jesus. Jesus é o único que lhe trará completude e verdadeira transformação. Tem muita gente bebendo outra coisa aí, né? Achando que vai transformar a tristeza. Conheci um homem esses dias, não é daqui da igreja não. Ele me disse o seguinte: pastor, eu bebo para eu poder, beber é bebida alcoólica mesmo. Eu bebo para poder suportar o meu dia. Para poder suportar o meu fardo. O único alívio que eu tenho é quando eu bebo. E eu disse a ele: você está bebendo no lugar errado. Você está bebendo a coisa errada. Isso não vai trazer alívio. Só vai trazer mais dor. Mais dor. Mais dor. Beba de Jesus. Não beba da religião, não beba do tradicionalismo, não beba das suas convicções, beba de Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar? Pai, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor, ó Deus. Queremos pedir ao Senhor que o Senhor constranja os nossos corações, como o Senhor fez com aquela mulher, ó Pai. Nós nem sabemos o nome dela, Deus, mas nós sabemos que ela foi uma testemunha viva do Senhor, que impactou uma cidade. Alguém que não tinha reputação, alguém que não tinha status, alguém que vivia na sombra e na vergonha, foi restaurada, transformada pelo Senhor, ó Deus, e se tornou uma testemunha viva do Senhor, uma missionária do Senhor. É esse tipo de transformação que nós pedimos que o Senhor faça em nós, ó Deus. Que nós não tenhamos vergonha de proclamar a Tua palavra, de viver no Teu Evangelho, de ser testemunha do Senhor Jesus, de transbordar da água viva que foi derramada sobre nós. Em nome de Jesus, ó Pai, nos desperta para o Senhor, abra os nossos olhos, retira de nós todo o preconceito, todo o ranço religioso, tradicional que existe em nós, ó Pai, e nos faça livres para viver o Evangelho do Senhor. Que 2021, ó Pai, nós possamos ser as pessoas que o Senhor quer que nós sejamos. Que em 2021, ó Deus, nós sejamos verdadeiros adoradores, não porque estamos no lugar certo, mas porque somos a pessoa certa, porque somos aqueles que receberam da água viva e jorramos dessa água a todos que estão ao nosso redor. Pai, em nome de Jesus, derrama sobre nós a Tua graça, assim oramos. Amém.